Vamos seguir para o próximo assunto? A produção industrial brasileira cresceu mais de 4% em junho e foi a maior alta em 4 anos. Rodrigo Viga. Superados alguns efeitos negativos importantes provocados pelo temporal no Rio Grande do Sul, a indústria brasileira teve um forte crescimento em junho desse ano, segundo o IBGE, alta de 4,1%, frente ao mês de maio, que sentiu intensamente esses impactos negativos do temporal no Rio Grande do Sul. Esses efeitos não ficaram apenas no território gaúcho, tiveram repercussão nacional. O crescimento de 4,1% superou as expectativas. Foi o melhor desempenho da indústria brasileira desde julho de 2020. Foi também o melhor mês de junho desde aquele ano, 2020. Segundo o IBGE, foi um crescimento disseminado e espalhado. 16 das 25 atividades pesquisadas operaram no terreno positivo. Indústrias como automobilística, química, metalúrgica, extrativa mineral, alimentos e outras tiveram desempenho positivo agora no mês de junho. Todos os segmentos pesquisados pelo IBGE também operaram no terreno negativo no mês de junho. Em abril e maio, a indústria brasileira teve taxas negativas. Esse efeito base de comparação também influenciou, segundo o IBGE, nessa taxa de crescimento de 4,1%. Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, avalia aqui na Jovem Pan o bom desempenho da indústria brasileira em junho de 2024. Para se ter ideia, o setor de produtos alimentícios, que é um destaque aqui, que representa cerca de 15% da atividade industrial do Brasil, houve um aumento nele significativo de produções de itens como açúcar, soja, suco de laranja, carne de aves. E, no geral, esse resultado positivo reflete, sem dúvida, uma resiliência da indústria brasileira em um cenário de preocupação com um contexto ainda inflacionário e altas taxas de juros aqui para o parâmetro brasileiro. Com o resultado do mês de junho, a indústria brasileira ainda está 14,3% abaixo do pico de produção que aconteceu em 2011. Porém, o patamar de produção agora já passa a ser equivalente a meados de 2009. Ao longo dos últimos anos, a indústria nacional estava produzindo no mesmo nível, no mesmo patamar de algo entre o fim de 2008 e o início de 2009. O presidente do Corecon de São Paulo, Pedro Afonso Gomes, analisa aqui na Jovem Pan a performance do setor industrial brasileiro com crescimento de 4,1% agora em junho de 2024. Mais indústrias produzindo significam mais empregos, significa melhor preço. Alguns dos setores mais fundamentais da economia cresceram mais do que 4,1% e alguns menos, até negativamente, como é o caso de equipamentos de transporte. Mas há uma explicação. Nos meses anteriores, esses setores de sistemas de transporte, eles tiveram uma elevação alta, justamente preparando para agora se destinar a novo tipo de indústria, posto que todas as indústrias de alguma forma precisam de transporte dos seus produtos. Isso ativa o comércio, ativa os serviços e dá um rumo melhor para a economia nacional. A indústria brasileira encerrou o segundo trimestre desse ano com um crescimento de 0,7% frente ao primeiro tri de 2024. Há 3 trimestres seguidos, os resultados são positivos. No acumulado do ano, a atividade fabril brasileira tem um crescimento de 2,6% e ao longo dos últimos 12 meses, a expansão é de 1,5%, segundo o IBGE do Rio. Rodrigo Viga.